Ora bem, vamos lá começar esta porra. Bem-vindos ao podcast à esquerda. Neste segundo episódio da segunda temporada, vou debruçar-me um pouco sobre como podem os libertários intervir na política partidária, dando o exemplo da meia dúzia de gatos pingados que, no seio do Partido Socialista, tentaram criar a COEL, ou seja, a Corrente de Opinião Esquerda Libertária, embora atualmente no PS sobrevivam apenas a minha pessoa e a do Rui Martins, sendo que os restantes elementos já migraram, uns para o LIVRE e outros para o Bloco de Esquerda. Nos editoriais que escrevi para a extinta revista Libertária, que podem consultar no Internet Archive, e na minha intervenção nos Encontros do Nadadouro, defendi que a participação dos libertários dentro de estruturas partidárias já existentes só faz sentido a nível autárquico. Ou seja, participando com candidaturas independentes, que são morosas e difíceis de criar, com muitas assinaturas, muita burocracia, ou participando localmente nos partidos já existentes. Primeiro, defendendo a criação de primárias, coisa que o LIVRE já tem, e depois concorrendo internamente nessas primárias com um programa político próprio, com sugestões claras e realistas e que não sejam antagonistas dos partidos onde militem, evidentemente. Isto no PS até que foi fácil, pois na prática é um partido que há muito se encontra sem uma ideologia política própria, como toda a gente sabe, aliás, como toda a sua família política, uma vez tanto o Partido Socialista Europeu como o Internacional Socialista, aquela social-democracia está para lá da gaveta, já cheira a mofo. O PS é um mero partido de poder e, visto de fora, é extremamente difícil distinguir as suas políticas das de um governo de direita. Ou seja, tem o mau hábito de pescar à esquerda e virar à direita, citando aqui um sketch do Contra-Informação. O PS aceitou as primárias num primeiro momento, onde se elegeu António Costa, mas depois suponho que achou que eram demasiado arriscadas, não voltaram a ser aplicadas, que é uma pena. Nas autárquicas, nas freguesias e aldeias, concorrendo a juntas e a câmaras, faz sentido a nossa participação? Eu diria que são as únicas eleições comunitárias onde é possível aplicar medidas concretas que mudem a vida das pessoas para melhor. E agora, correntes internas porquê? Não podemos ser só militantes? Não. Eu defendo a criação de correntes internas porque estas servem, na realidade, para nos demarcarmos da ideologia dominante do partido. Quando este tem uma, caso o PS não tenha. E para dar a conhecer que temos um projeto político concreto, depois de não criarmos uma corrente interna, a nossa participação será vista como interismo ou tentativa de infiltração, o que, a meu ver, é extremamente negativo, passa uma má imagem, ninguém gosta. No interismo, tenta-se cooptar uma estrutura existente, ou seja, uma associação de moradores, uma coletividade do bairro, um movimento de solidariedade, onde, omitindo a nossa ideologia, nos vamos filiando até conseguirmos chegar à direção, tornando depois essa entidade uma mera ferramenta para o nosso projeto político. E isto em Portugal tem acontecido em vários momentos. Numa corrente de opinião, pelo contrário, participamos na vida interna do partido, assumindo logo à partida ter uma agenda política própria com objetivos muito claros, ou seja, não nos andamos a esconder até nos tornarmos na maioria. E as autárquicas porquê? Ora bem, é a minha opinião de que ver um partido libertário a concorrer nas europeias e nas legislativas só serviria para se dar a conhecer, como ferramenta de propaganda, uma vez que, como libertário, só faz sentido concorrer a sério nas comunidades onde residimos, participar no poder local, onde conhecemos quais os problemas que são urgentes de resolver, porque lidamos com eles no nosso dia-a-dia. No portal libertaria.pt publicamos um texto mal à testa, onde este refere que, em Itália, o Partido dos Anarquistas deixou de participar nas eleições, mas existia meramente para se poder organizar legalmente. Historicamente, os libertários deram sempre primazia ao sindicalismo em vez ao partidarismo, mas em Portugal o sindicalismo está moribundo e é um monopólio do PCP, pelo que dificilmente seria uma alternativa. E já o tentámos fazer com a Sinterpro, se calhar dedico um vídeo deprimente a isso no futuro. No vídeo anterior, acabei por omitir outros partidos que existem, mas começaram por gozo com o apoio de vários músicos e comediantes, como Anarchistische Pogo Partei, que existe na Alemanha e na Suíça. O Pogo Partei era o organizador dos Dias do Caos, em Hanover, famoso pelos confrontos com a polícia e com a extrema-direita nas ruas e, infelizmente, pela destruição e violência que causava, tanto é que deixou de se organizar. Ainda me lembro, nos anos 90 era comum vermos isso na televisão, os Dias do Caos todos os anos. Agora organizam uns concertos de música punk, uns acampamentos, muito mais passivo, uns jantares. Bem, irrelevante. Do Pogo Partei saiu uma cisão, o Die Partei, que se traduz como o partido.
que no caos em que se tornou a Alemanha, conseguiu eleger 2 eurodeputados nas últimas europeias. Ok, um partido de comediantes e anarquistas elegeu 2 eurodeputados na Alemanha. Em Espanha surgiram coisas como o Partido da Cerveja e o Partido da Marihuana, que aproveitavam o tempo de antena nas televisões para criticar e gozar com o sistema, mas eram mais partidos satíricos do que assumidamente libertários. E na Alemanha e em Espanha basta meia dúzia de pessoas para se poder fundar um partido. Já em Portugal são precisas 7.500 assinaturas e mais um sem fim de burocracia, que aquilo ainda vai a muita porcaria. Voltando às correntes internas, sendo uma corrente interna oficial, também nos facilita o acesso a espaços de reunião e conferência que noutros casos teríamos de alugar. Se bem que no PS só tivemos esse tratamento com António José Seguro. Com Costa fomos progressivamente afastados dos espaços do PS. E já ouvi queixas semelhantes de camaradas que ainda estão noutros partidos. O mundo que queremos ainda não existe, mas temos de viver no mundo que existe agora. E tendo de viver neste, creio que temos o dever de tentar alterar o que for possível. E em locais mais pequenos, como vilas e aldeias, onde já existia trabalho comunitário, onde existem ecoaldeias e já tenhamos contato direto com a população, faz todo o sentido fazer-nos ouvir e as pessoas conhecem-nos. Em Lisboa e no Porto existem vários espaços libertários que organizam eventos culturais, concertos, a distribuição de alimentos, ou seja, que já são conhecidos pelas pessoas dessas freguesias. Digo eu que teria alguma utilidade ter uma voz na Assembleia de Freguesia, mas não fosse para se darem a conhecer. Se as pessoas não nos conhecerem, como é que vão gostar de nós? Como é que vão ouvir as nossas ideias? Quaisquer sugestões e insultos, deixem o vosso comentário. Este é um espaço aberto, não há aqui quaisquer dogmas de tribo, identidade, loja ou seita. Por enquanto, eu ainda vou recorrer aqui ao formato do guião, que estou aqui a ler, pois eu tenho péssima memória e não falo muito bem de improviso, embora, quer dizer, ao vivo até falo, mas sempre carrego aqui no botão para gravar, é uma desgraceira. E depois estão, então, mas agora estás a dar a cara. Pois é verdade. Eu percebi, ao analisar os últimos crowdfundings que fizemos para as edições Libertária, fizemos, creio que foram 4 bem-sucedidos e o último não foi bem-sucedido. Tanto é que não editámos 2 livros, que agora vamos fazer um novo crowdfunding, mas falarei disso mais à frente. E o que eu percebi foi que o único crowdfunding que não foi bem-sucedido, eu tinha feito o que fiz no primeiro episódio deste podcast, ou seja, não dei a cara, não apareceu nenhuma pessoa no vídeo e as pessoas não ligaram. Então eu achei, bem, se calhar mostro aqui o meu focinho de porco e pode ser que isto tenha um alcance maior e as pessoas levem isto mais a sério. E pronto, encerro assim este episódio. Até já. Revolução de corpo inteiro onde estás. Nos becos, nas fábricas, em gritos que ninguém traz. Não é nas cúpulas, nem no estado a respirar. É na raiva insubmissa que insiste em voltar. Porque não fomos mais longe porque o povo hesitou. E a burguesia democrática depressa se reorganizou. Com amigos e inimigos trocados sem saber. E como pode uma revolução sequer acontecer? Apoia o esforço de guerra. Subscreva as edições Libertária.